Então vamos lá, pessoal. Agora nós estamos entrando na aula do tema de calibradores, tá? Então nós vimos alguns instrumentos de medição por variável e agora nós vamos ver o que são instrumentos de medição atributivos, medição por atributos. Qual que é a diferença de medição por variável para medição por atributos? Medição por variável, eu consigo saber o valor daquilo que eu estou medindo. Eu consigo, por exemplo, pegar um paquímetro, falar se está aprovado, falar se está rejeitado e também saber o valor de quanto que está a peça. Na medição por atributo, eu só consigo saber se ele está ok ou não ok, se ele está aprovado ou rejeitado, tá? Então aí a gente consegue utilizar os calibradores. Qual que é a grande vantagem dos calibradores e da medição por atributo? É que a gente ganha velocidade na inspeção, velocidade na produção, com esse tipo de verificação, tá? Os calibradores são instrumentos que estabelecem limites máximo e mínimo das dimensões que a gente precisa comparar, tá? Pode ter formato especial, dependendo das aplicações, as medidas de roscas, furos e eixos. Geralmente são fabricados de aço carbono e as faces de contato são temperadas e retificadas, tá? Existem vários tipos de calibradores, eu mostrarei alguns aqui, que são os mais usados na indústria. Nós temos os calibradores tampão para verificação de furos, calibrador de boca separada, calibrador de boca escalonada, calibrador chato, calibrador de bocas ajustável, calibrador tampão e anéis cônicos, calibrador cônico Morse, calibrador de rosca, sendo ele calibrador anel e calibrador tampão, e também o calibrador regulável de rosca. Então nós vamos fazer um overview aí em todos esses tipos de calibradores. Vamos começar pelo calibrador tampão para furos. Como que funciona esse calibrador tampão para furos? Ele é um calibrador onde eu tenho um lado passa e outro lado não passa. Geralmente o não passa, ele tem uma fita vermelha. E como que funciona essa verificação? O lado passa deve passar pelo furo e o lado não passa não pode passar pelo furo. Por quê? Quando eu tenho o lado passa e ele está passando pelo furo, significa que o furo não está menor que o especificado. E se o lado não passa, não passar pelo furo, significa que o furo também não está maior que o especificado. Agora, se acontecer do lado passa não entrar no furo, significa que o furo está menor. E se o lado não passa entrar no furo, significa que o furo está muito maior que o especificado. Portanto, eu consigo distinguir aprovado e reprovado, mas eu não consigo saber com quanto que está o diâmetro do furo, por exemplo, tá? Então ele fala aqui, ó, o furo será controlado, deve permitir a entrada da extremidade mais longa do tampão do lado passa, mas não da extremidade do lado não passa. No calibrador de boca, eu faço a verificação para medidas externas, então eu coloco as peças dentro dessa parte aqui, ó, da boca do calibrador. A peça do lado não passa não pode entrar dentro desses limites. E do lado passa, ela deve entrar. Significa que eu consigo verificar se a peça está dentro da medida. Esse calibrador tem duas bocas para controle. Uma passa com a medida máxima e a outra não passa com a medida mínima. O lado não passa tem chanfros e uma marca vermelha. É normalmente utilizado para eixos e materiais planos de até 100 milímetros. O calibrador deve entrar no furo ou passar sobre o eixo por seu próprio peso, sem ficar colocando pressão, ok? Então, o que acontece? No calibrador tampão para o furo, o diâmetro mínimo é o lado passa e o diâmetro máximo é o lado não passa. O calibrador boca, ele inverte essa situação, colocando o diâmetro mínimo, o lado não passa, e o diâmetro máximo, o lado passa, ok? Lembrando que sempre o lado passa dos calibradores, ele deve passar. O lado não passa, ele não pode permitir a passagem, ok? Temos também o calibrador de boca separada, que é o mesmo conceito daquele calibrador de boca que nós vimos no slide anterior, só que a única diferença é que ele tem o lado passa e o lado não passa separados, eles não estão no mesmo corpo, ok? O conceito é o mesmo. Temos também o calibrador de boca escalonada, onde eu tenho o lado passa na frente, aqui ó, mais para fora, e o lado não passa para dentro, ou seja, a peça ela deve passar desse espaço aqui, ó, onde está o lado passa, e travar aqui, ó, antes de chegar esse não passa. Porque significa que ela está no tamanho que passa pela característica que deve passar
e ela não pode passar pela parte de dentro aqui, porque senão ela vai ser uma peça considerada menor que o especificado. Ele controla com maior rapidez, bocas escalonadas ou de bocas progressivas, porque você já coloca de uma vez só, você não precisa ficar virando o calibrador ou trocando de calibrador, tá? O eixo deve passar pela dimensão máxima e não passar pela dimensão mínima. Sua utilização compreende dimensões até 500 milímetros, ou seja, na maioria das vezes eu consigo medir peças até 500 milímetros. Lógico, cada calibrador vai ter sua medida. Então, conforme o tamanho da minha peça, eu vou comprar o calibrador de acordo com o range que eu preciso trabalhar. Ok? Além desses calibradores, eu tenho um calibrador de dimensão interna, que ele é um calibrador que a gente gira ele dentro do furo. Ele tem como se fosse uma pastilha, assim, né? Só uma espessura, só que o perfil dele externo, ele tem esse raio. E eu consigo colocar ele dentro do furo e girar, tá? Também tem um lado passa e o lado não passa. O importante da gente perceber é utilizar o calibrador correto para a peça correta na característica correta, e aí eu consigo verificar o lado passa passando, o lado não passa não passando, eu consigo ter a peça aprovada. Qualquer resultado diferente disso, eu preciso reprovar a característica da peça, tá? Tenho também o calibrador do tipo vareta, que eu consigo regular o comprimento dele. O comprimento do calibrador é o que vai verificar o diâmetro interno de furos. Você vai girando essa vareta dentro do diâmetro interno e você vai conseguindo pegar variações de geometria da peça nessa característica. Para as dimensões acima de 260 milímetros, ou seja, menor que isso, não temos o calibrador que trabalha desse tipo. O calibrador tipo vareta são hastes metálicas com as pontas em forma de calote esférica. E muito deles você consegue regular o tamanho, porque daí ele fica universal. Você não precisa comprar vários calibradores, né? Existe a possibilidade de comprar vários? Sim, mas existe também o calibrador que você consegue fazer a regulagem dele através de fusos. Calibrador de bocas ajustável, mesmo sistema do calibrador de boca escalonada. A grande diferença é que ele possui uma versatilidade, eu consigo trabalhar em cima de mais algumas peças. Por quê? Porque através desses parafusos eu consigo aumentar ou diminuir as medidas A e medida B que você está vendo aqui. Eu consigo regular para uma gama maior de peças. Por exemplo, esse exemplo que nós estamos vendo aqui, ele é um calibrador que ele consegue medir peças de 5 até 15 milímetros, ok? Os pinos podem ser ajustados em várias tolerâncias. Só que assim, eu preciso ter um treinamento para a pessoa que vai utilizar esse calibrador para que ela consiga de fato ajustar o parâmetro correto. Se essa pessoa não tiver conhecimento suficiente para fazer isso, eu começo a fazer laudos que são incorretos, ok? Calibrador tampão e anéis cônicos. Esses aqui servem para verificar furos onde ele tem a geometria cônica, tá? Então eu consigo aqui colocar a referência, eu encosto esse calibrador até o final, marco aqui aonde ele travou e eu consigo medir com um paquímetro o diâmetro que foi penetrado aí pela peça, pelo calibrador. Tá? Passando aqui esse texto, a gente tem o calibrador cônico Morse, né, que tem o mesmo conceito, né, é utilizado no controle de cones de algumas ferramentas, como brocas, alargadores, pontas de torno, mandris e furadeiras, ok? E temos também um que é muito utilizado, é amplamente utilizado na indústria, que é o calibrador passa-não passa de roscas. Então tem o calibrador tampão para verificar roscas de porca, onde eu tenho o lado não passa, que não deve permitir a passagem do calibrador, e o lado passa, que ele deve passar. Tá? No calibrador anel, ele foi feito para verificar roscas na versão macho, ou seja, em fusos, parafusos, né? Colunas roscadas, onde a rosca do produto é externa. E o calibrador, ele tem aqui o calibrador anel para verificar. Eu tenho o calibrador anel passa e o calibrador anel não passa, ok? Todas essas condições servem de forma atributiva para você aprovar ou rejeitar as peças que você está produzindo, ok? Existe também o calibrador regulável de rosca, que é esse calibrador onde nós conseguimos trocar esses filetes aqui, né, de acordo com a necessidade. É um calibrador onde eu não preciso ter uma gama muito grande de calibradores, porque esse cara eu consigo trocar os fusos e ajustar de acordo com a tolerância que eu preciso medir. Mais uma vez eu tenho que tomar muito cuidado com a pessoa que está preparando esse instrumento. Se ela não for bem instruída, se for uma pessoa que não tem muita habilidade, posso ter problema. Por isso as empresas utilizam cada vez menos esse tipo de calibrador e compram os calibradores já definidos nas roscas que são mais utilizadas. Por exemplo, já um calibrador definido como M12, um M8, um M4 e etc. Ok?
Observação: todos esses calibradores eles devem evitar choques, quedas, precisam passar por limpeza, passar um pouco de óleo fino após o uso, tá? E guardar em estojo em local apropriado. Por quê? Porque isso vai fazer com que a conservação seja mantida. E qualquer colisão desses calibradores pode refletir numa medição incorreta, porque ele pode aprovar peça ruim ou rejeitar peças boas. Tá? Então é importante que a gente tenha a conservação, é importante que estejam calibrados. O que é calibrado? É você mandar ele para um laboratório que consegue fazer a calibração para dizer que esse calibrador ele está garantindo aquela medição. Os erros de medição provindos do instrumento de medição são toleráveis, tá? Geralmente são guardados em laboratórios onde a temperatura é controlada entre 20 graus para mais ou menos 1 grau. Ou seja, eu posso ter uma variação de 19 graus Celsius até 21 graus Celsius para manter esses calibradores armazenados, tá? Essa foi a aula de calibradores, encerrando aqui o nosso módulo de metrologia básica da indústria, tá? Parabéns você que chegou até aqui, você que já está encerrando mais um módulo, e vamos dar aí a entrada no próximo módulo, onde nós vamos ter mais conhecimento, mais conteúdo de relevância para a sua carreira profissional. Grande abraço e até a próxima aula.